Olá pessoal, meus queridos amigos e amigas, bom dia para vocês. Já passou de 1 da manhã. Bom dia para vocês que estão aqui acordados até agora. Acabei de chegar no meu plantão e resolvi abrir essa live para bater um papo rápido com vocês. Eu sei que vocês adoram acompanhar meu trabalho, sei que vocês torcem bastante por mim e sei que vocês torcem, acima de tudo, para a justiça, para o bem, para a Polícia Civil. Por isso que eu faço questão de compartilhar com vocês alguns conhecimentos e alguns casos concretos, tá bom? Vamos lá então. Vocês lembram que eu gravei uma live há 2 dias, mais ou menos, sobre aquele caso do filho que agrediu a mãe idosa? Eu comentei com vocês que no meu plantão eu peguei um caso envolvendo um homem de 41 anos que vivia com a mãe. Ele tem saúde, mas não quer trabalhar e fica pedindo dinheiro para a mãe, para comprar droga, para comprar bebida alcoólica, para comprar maconha. Ele é sustentado pela mãe. E mesmo assim, ele ainda tem coragem de agredir a mãe, de xingar ela, xingou de vagabunda, agrediu, entre outros absurdos. O que eu fiz? Ao me deparar com esse caso, eu decretei a prisão em flagrante dele. Não arbitrei fiança e representei pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. É um caso que chamou bastante a minha atenção porque ele retrata duas das maiores mazelas do Brasil, que são a inversão de valores e também a violência doméstica, violência familiar. Então, diante desse contexto, diante desse caso, eu gravei uma live para vocês para fazer comentários sobre esses dois pontos. Hoje não, né? Já passou da meia-noite. Ontem, cheguei no meu plantão diurno, acessei o sistema para ver a decisão do juiz. Será que o juiz atendeu o meu pleito ou não? Corri lá no sistema, acessei os autos da prisão em flagrante e fui lá na decisão relativa à audiência de custódia. Eu confesso para vocês que eu estava imaginando que ele tinha sido solto, porque na audiência de custódia, na maior parte das vezes, nesses casos de violência doméstica, o agressor é solto na audiência de custódia. Ele recebe liberdade provisória mediante fiança ou com outras medidas cautelares, enfim, normalmente é assim. Então, na minha cabeça, ele tinha sido solto na audiência de custódia. Ocorre que, para minha surpresa, ele não foi solto na audiência de custódia. O juiz acolheu a minha representação e converteu a prisão em flagrante em preventiva. Então fiquei muito feliz, muito contente, sensação de dever cumprido, um bem foi feito para essa mãe. Imaginem, quando a própria mãe chega ao ponto de pedir a prisão do filho, é porque a coisa realmente não está boa, é porque a coisa realmente não tá boa. Tá travando para vocês aí ou tá normal? Tá normal? Então tá travando só para algumas pessoas. Só para algumas pessoas, tá bom? Aí a conexão de vocês. A conexão minha aqui tá boa. E do pessoal também. Então vamos continuar. Pessoal, eu conversei com essa mãe e essa mãe falou para mim: doutor, eu quero ver ele preso. O amor de mãe é o maior exemplo de amor no mundo. Para uma mãe entrar em uma delegacia
conversar com o delegado e falar que ela não se importa em ver o filho preso, é porque todos os limites foram ultrapassados. Essa mãe, ela sustenta o filho de 41 anos, puta de um marmanjão, morando com a mãe aos 41 anos, sustentado pela mãe. A mãe sustenta as filhas dele, a mãe dá dinheiro para ele, ainda dá dinheiro para ele. Ele pede dinheiro para comprar droga, para comprar bebida, para comprar maconha. Ele não quer trabalhar, mesmo sendo saudável. Ele ainda agride a mãe fisicamente e verbalmente, xingando ela inclusive de vagabunda. Então é o fim do mundo. Inversão total de valores. Nós não podemos aceitar isso. Violência doméstica no Brasil está cada vez pior. Um mar de violência contra as mulheres. Por isso que esse caso chamou muito a minha atenção, porque ele reúne duas das nossas piores mazelas. Então eu fiquei muito feliz, muito contente, quando eu vi que o juiz acolheu o meu pleito e converteu a prisão em flagrante em preventiva. O juiz, nos seus fundamentos, apontou a periculosidade concreta do caso, do autor, porque para efeitos de prisão preventiva, nós não podemos trabalhar com a periculosidade em abstrato. Nós temos que trabalhar com a periculosidade em concreto. Então é necessário apontar quais os dados do caso concreto que indicam a periculosidade do agente. A periculosidade envolvendo o caso. Essa periculosidade, ela não pode ser abstrata, genérica. O juiz também apontou a necessidade de preservar a ordem pública. E, em sede de doutrina, nós sabemos que a maior parte dos autores defendem que a questão da garantia da ordem pública na prisão preventiva, ela é retratada pelo risco de reiteração criminosa. Ou seja, quando há risco do agente voltar a delinquir. Então, esses foram alguns dos fundamentos apontados pelo magistrado, converteu o flagrante em preventiva. Pessoal, a audiência de custódia, ela merece uma live especial. O fato é que um dos objetivos da audiência de custódia é desafogar o sistema carcerário. Nós sabemos que o sistema carcerário brasileiro, ele vive um caos. O nosso sistema carcerário, a nossa população carcerária, ela está entre as maiores do mundo. Fica atrás de China, Rússia e Estados Unidos, salvo engano. A nossa população carcerária está entre as 5 maiores do mundo. Então a audiência de custódia, ela surge tendo como um dos principais objetivos desafogar o sistema carcerário, reduzir o número de presos. É óbvio que, sendo possível, nós precisamos realmente evitar a prisão. A prisão preventiva, ela deve ser vista como a última opção, como a última ratio. Sendo cabíveis as medidas cautelares diversas da prisão, é necessário trabalhar com essas medidas para evitar o cárcere, principalmente em nome da dignidade da pessoa humana. A prisão, então, é a última solução. Mas vejam, não obstante, nós não podemos desafogar o sistema carcerário sacrificando a sociedade. Nós temos que liberar na audiência de custódia quem merece ser liberado. Nós não podemos banalizar a audiência de custódia. Ela não pode ser a porta da impunidade. Se o indivíduo merece ficar preso, ele tem que ficar preso. Não pode sair por aí soltando todo mundo em nome da diminuição da população carcerária. Não. A sociedade não pode pagar essa conta, nem as vítimas. E, infelizmente, em alguns casos, em algumas situações, na audiência de custódia, o delinquente é liberado. E isso causa uma série de prejuízos. Uma série de prejuízos. Principalmente quando os casos são graves, quando os delinquentes merecem ficar presos. Então, a audiência de custódia, ela
tem os seus objetivos, mas ela não pode sacrificar a sociedade e as vítimas. Geralmente, em casos de violência doméstica, na audiência de custódia, os presos são liberados pelos magistrados, mediante a imposição de medidas protetivas. Só que, dependendo do caso, pessoal, nem sempre essas medidas protetivas impedem a prática do crime. Quantos e quantos casos que nós já vimos que havia medidas protetivas e o agressor foi lá e matou a vítima? Então, dependendo do caso, não tem conversa. Tem que decretar a prisão preventiva. Não tem conversa. Não dá para esperar a vítima morrer para depois decretar preventiva. Aí o bem maior, que é a vida, já vai ter sido perdido. Então nós precisamos tomar muito cuidado com essa questão da audiência de custódia. Outro ponto importante que eu quero compartilhar com vocês é a alegria, a sensação de dever cumprido quando nós pegamos esses casos. Então vocês que querem ser delegados, que querem ser delegadas, vocês não têm noção, vocês não têm ideia de como é gratificante acessar a decisão do juiz e perceber que o nosso trabalho foi acolhido, que o nosso pleito foi acolhido. Essa interação entre polícia judiciária e judiciário é uma interação que produz muitas alegrias. A sensação de ser um operário do direito, a sensação de aplicar a lei, a sensação de contribuir para a justiça, a sensação de ajudar as vítimas, de proteger a sociedade, de colaborar para a manutenção da paz e da ordem pública, essas sensações são indescritíveis. O delegado, pessoal, ele é a primeira fortaleza, ele é o primeiro bastião dos direitos fundamentais. Ela é a primeira porta que está aberta para as vítimas, para a sociedade. De madrugada, quando o negócio pega fogo, a vítima vai procurar quem? A delegacia, o delegado. Ele está lá presente para recebê-la e para ajudá-la. Então, essa sensação vocês precisam sentir. Vocês vão ver que ela não tem preço. É uma sensação maravilhosa. E nós trabalhamos com destinos, com vidas. Vejam, nesse caso que eu falei para vocês, se nesse caso que eu falei para vocês, desse rapaz que agrediu a mãe, se eu não tivesse prendido ele não estaria preso agora. Não haveria prisão preventiva. Notaram? A decisão do delegado de polícia, a atuação inicial do delegado de polícia, alterou o destino dele e da vítima, da mãe. Se ele não tivesse sido preso, só Deus sabe o que poderia ter acontecido. E se ele tivesse matado essa mãe? Se ele não tivesse sido preso, o caso não teria chegado ao judiciário. Consequentemente, o judiciário não teria decretado a preventiva. E ele estaria solto. Então perceberam? A decisão inicial do delegado de polícia muda o destino de várias pessoas. E pode salvar, inclusive, vidas. Então, nessas ocorrências, o delegado de polícia, ele deve sempre agir com ponderação, com equilíbrio. Ele deve sempre buscar a verdade, buscar a melhor decisão, fazendo um juízo do que pode vir a acontecer. É um olhar para o futuro. É um olhar que, ao mesmo tempo, busca informações em fatos pretéritos e que, ao mesmo tempo, busca informações no que ainda vai acontecer, no futuro.
Eu preciso saber o que aconteceu no passado para entender o fato. Houve crime, não houve crime, há indícios de autoria e materialidade ou não. É um juízo que eu faço olhando para o passado. Só que ao mesmo tempo, eu preciso ter a perspicácia, eu preciso ter a sabedoria para fazer uma avaliação no que vai acontecer no futuro. Pensaram nisso? Porque quando eu estou deliberando se eu vou prender ele ou não, eu estou pensando, se eu não prender, o que ele pode fazer no futuro? Essa vítima está correndo risco? Se eu concluo que sim, a minha convicção no sentido de prender em flagrante, ela ganha mais força. Olha que interessante. Então, isso é muito importante, pessoal. Isso não é explicado, isso não é dito em faculdades, em livros. Isso a gente aprende na prática, quando a gente tem vocação e quando a gente tem boa vontade. Senão a gente vai ser só mais um no meio de muitos. E essa não é a necessidade do nosso sistema. Querem um exemplo? Um exemplo bem bacana que eu vou passar para vocês? Aconteceu semana passada. Caso de violência doméstica também. Caso de violência doméstica. Um outro caso de violência doméstica. Nesse caso de violência doméstica que aconteceu há uma semana, eu não prendi. Perceberam? Mesma matéria, só que decisões diferentes. Em uma eu prendi, e isso virou uma preventiva, e no outro eu não prendi. Nesse caso que eu não prendi, eu percebi que havia ali algo isolado, algo que não era tão grave, algo menos importante. Foi uma discussão isolada entre o companheiro e a companheira. Um acabou se desentendendo com o outro, mas não tinha histórico de agressão, não tinha histórico de violência. Foi uma briga por ciúmes, uma briga motivada por uma mensagem que a garota recebeu no celular. E ela recebeu uma mensagem no celular, uma foto íntima, e aí o companheiro ficou com ciúmes e brigou com ela. Discutiram, se pegaram, mas não foi nada tão grave. Aí ela ficou sentida porque ele desconfiou dela e aconteceu essa briga. Eu até perguntei para ele, falei, olha, ela falou para mim que o celular é compartilhado, vocês usam o mesmo celular. Comentei com ele. Eu falei, você acha que ela iria passar o número de vocês compartilhado para alguém mandar coisa para ela? Eu falei, provavelmente foi um engano. E a garota sustentou essa tese, que tinha sido engano. Conversei com ele, ele prometeu que ia deixar ela, que ia sair de casa. Aí eu conversei com a guarda civil, que estava apresentando a ocorrência, e perguntei para ela, falei, olha, o que a senhora acha desse caso? E ela ficou até um pouco espantada, ela falou assim, doutor, vai interferir a minha opinião? Eu falei, olha, eu gosto de perguntar o que a pessoa que está atuando na ocorrência sentiu ali no momento do fato. Quem decide sou eu. A convicção é minha. Eu que sou autoridade policial, eu que sou delegado de polícia. Só que, pessoal, o delegado de polícia, ele deve ter humildade para ouvir os demais envolvidos na ocorrência. Quem decide é ele. A decisão é dele, é soberana. Só que nada impede ele de ouvir, por exemplo, um integrante da sua equipe. Olha, escrivão, olha, investigador, vocês estão comigo aqui. O que vocês acham dessa ocorrência? Nada impede o delegado de perguntar para o condutor, para o policial militar ou para o guarda civil, e aí, o que a senhora sentiu ali no momento do fato? Eu que vou formar minha convicção, mas é importante eu conhecer o feeling deles. O feeling final é meu. Mas quando eu faço isso, eu abro os horizontes. Isso é humildade. É saber ouvir todos os envolvidos na ocorrência para tomar a melhor decisão. E aí eu vi que a guarda ficou espantada quando eu conversei com ela, quando eu pedi a opinião dela. Eu falei, olha, a decisão é minha, mas
é interessante também eu conhecer da senhora. Aqui entre nós, eu falei para ela, informalmente, não vai para o papel. O que vai para o papel é a sua versão que a senhora viu. Cheguei lá, atendi a vítima, isso que é para o papel. Eu estou perguntando aqui, papo entre eu e a senhora. Ela falou, olha, doutor, eu acho que ali é coisa, assim, simples. Foi um desentendimento isolado. Eu acho que não vai dar em nada, não foi nada grave. Nós trouxemos porque a gente tinha que trazer. Mas eu acho que não foi nada grave ali, foi um desentendimento mútuo. Eu já estava com a minha convicção formada. E quando ela falou isso, eu acabei de formar, porque eu falei, eu também acho que é algo isolado, eu acho que não vai ter nenhum problema ali. Olhando para o futuro, eu não vejo possibilidade dele cometer alguma coisa mais grave contra ela. E o flagrante também não tem elementos, não tem muitos indícios. Aí o que eu fiz? Liberei ele, só lavrei o boletim de ocorrência e ele foi liberado. Perceberam? Decisões distintas. Cada caso é um caso. Por isso que o delegado tem que tomar muito cuidado quando ele vai deliberar sobre a prisão em flagrante. Porque a decisão dele altera vidas, altera destinos. Seja prendendo, seja soltando. É uma decisão que exige muito equilíbrio, que exige bastante bom senso, que exige bastante sensibilidade. Cada caso é um caso. Caso que merece ser tratado com rigor, assim deve ser tratado. Caso que merece ser tratado com brandura deve ser tratado. Tá? Então eu queria compartilhar com vocês essas sensações, porque elas são muito importantes para vocês que querem seguir a carreira de delegado de polícia. Uma carreira importantíssima que exige, acima de tudo, vocação e amor pelo distintivo. Vocação e amor pelo distintivo, tá? Por isso que eu queria passar para vocês essas informações. Porque muita gente acaba ingressando na carreira por outros motivos. E, na verdade, o motivo maior deve ser servir a sociedade, fazer o bem. Só assim nós vamos mudar o Brasil, o direito, fazendo o bem, lutando pela evolução, promovendo o bem de todos. Eu sei que às vezes pode parecer meio utópico, mas nós precisamos ter a chama da esperança acesa. Essa chama não pode cessar, ela não pode se apagar, porque senão tudo vai estar perdido. Nós precisamos ter sonhadores, idealistas, pessoas que ainda acreditam nos bons costumes, na moral, na ética. No período da inversão de valores, do dito pelo não dito, é fundamental conservar a ética, a moral e os princípios. Graças a Deus, ainda há delegados de polícia em Berlim. Lembram daquela frase famosa? Ainda há juízes em Berlim? Ainda há delegados de polícia em Berlim que são movidos pelo idealismo, pelos princípios, pela vontade de fazer justiça. É disso que o Brasil precisa. Tá bom? E é esse recado que os criminosos precisam receber. Que há autoridades dispostas a lutar pelo bem, a lutar pela justiça. Só assim nós vamos punir esses vagabundos, safados, criminosos, que violam as leis e que atacam covardemente as vítimas e as suas famílias. Eles devem saber que há delegados, que há autoridades, que há policiais que vão agir de forma rigorosa sempre que for necessário para colocá-los atrás das grades, para que eles possam pagar pelos erros, pelos crimes
cometidos. Só quando existir essa certeza de punição é que a criminalidade vai diminuir. Nesse caso do covarde que agrediu a mãe, ele vai pensar agora 2 vezes antes de voltar a praticar o crime, porque ele sentiu que a atuação da Polícia Civil, do delegado, foi firme. Ele sentiu que a atuação do juiz, do Poder Judiciário, foi firme também. E quando o Judiciário e a polícia andam de mãos dadas, tudo fica mais fácil, tudo fica melhor. Chega de impunidade, chega de achar que é a casa da mãe Joana. Isso não pode mais acontecer. O criminoso tem que sentir o peso do Estado. Delinquiu, justiça rápida. Sem morosidade, sem blá blá blá, sem garantismo excessivo. Delinquiu agora, já tem que ser punido. Observados os princípios do devido processo legal, mas a justiça é para ontem. Rui Barbosa falava, a justiça atrasada é uma injustiça qualificada. Justiça tem que ser rápida para ser justiça. Se não é rápida, não é justiça. Tá bom? Então, esses são alguns comentários, algumas ideias que eu queria passar para vocês. Eu acho isso importante porque tem bastante gente que quer ser delegado, quer ser delegada, e é bom ouvir isso de delegados mais experientes, de delegados que buscam justiça. Então, acho que são boas inspirações para vocês, para levar para frente, para usar no momento de tristeza e para servir de referência também, tá bom? Tem bastante embusteiro por aí, bastante gente que não tem vocação. Vocês precisam buscar pessoas vocacionadas, que amam o que fazem e que procuram ser justas, que procuram ser humanas, ok? É isso que vocês devem cultivar em vocês, para que vocês façam a diferença. Eu estou aqui na minha geração, logo vai ser a próxima geração, a geração de vocês. Então vocês são o futuro do Brasil. Vocês são o futuro. Vocês são o futuro. Façam a diferença, porque o nosso país, coitadinho, ele está precisando muito de pessoas que querem fazer a diferença. Vejam, 1h30 da manhã eu podia estar dormindo, cansado, o dia inteiro trabalhando, mas resolvi abrir essa live. Mesmo sabendo que de madrugada poucas pessoas ficam acordadas, até que tem bastante aqui agora. Mas mesmo sabendo que poucas pessoas vão ver agora, muito mais vai ver depois no replay. Mas mesmo sabendo que não tem tantas pessoas agora acordadas, eu fiz questão de abrir essa live porque eu acredito no futuro e acredito que a nossa missão é ajudar na transformação de vidas. Se um aqui do Instagram e um do Periscope conseguirem captar essa mensagem e no futuro se tornarem bons delegados de polícia, eu já vou ficar satisfeito, já vou ficar feliz, já vou ficar contente, porque eu acredito na mudança, na justiça, nos valores. Eu acho que a gente não pode perder a esperança, senão tudo se perde, tudo se perde. Vou continuar sendo sonhador, às vezes meio tolo por acreditar demais em justiça, em sonhos, mas eu sou assim. E eu tento passar isso para quem me segue, porque o nosso exército do bem precisa aumentar, precisa crescer. Só assim a gente vai mudar o nosso país. E as redes sociais, elas precisam ter também essa finalidade. Precisam ter também essa finalidade de transformar vidas. A maior parte das pessoas usam as redes para coisas que não são muito boas, para perder tempo, para ficar com bobeira, com bobagem, não. Rede social tem que servir para transformar vidas, tem que servir para transformar o nosso país, tá bom? Então é isso, 30 minutinhos já de live, vou ficando por aqui, acho que eu já passei para vocês algumas coisas que eu queria passar.
Obrigado pela companhia, espero que vocês tenham gostado, espero que seja útil. Contem comigo sempre, até a próxima. Para quem não me segue ainda, sigam lá no Instagram, no Periscope, Instagram, Periscope, Snap, YouTube, tá? Em todos, Instagram, Periscope, Snap, YouTube, eu estou como Delta Thiago com TH. Delta Thiago com TH. Delta Thiago com TH. E no Facebook como Delegado Thiago. Delegado Thiago com TH. E olha que bacana, mesmo sendo quase 2 da manhã, bastante gente aqui no Instagram, bastante gente no Periscope, isso que me dá ânimo, tesão para continuar. Bastante gente interessada nessa época obscura, sombria, gente interessada na madrugada, gente interessada em ouvir palavras, ideias ligadas à justiça, ligadas ao bem, ligadas ao direito. Olha que maravilha, né? Que gostoso isso, muito bom. Parabéns para vocês que possuem sede de justiça, sede de mudança, tá bom? Até a próxima, fiquem com Deus, boa noite e bora passar o trator. Valeu!